Olá, meus queridos alunos do sexto ano. A nossa aula de hoje será sobre organelas citoplasmáticas. Lembrando que nós já demos início a esse assunto lá na sala de aula, falamos sobre uma organela, por exemplo, chamada de retículo endoplasmático. Vamos ver só algumas características dessa organela. O retículo endoplasmático é dividido em dois: retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso, ele não possui ribossomos e é caracterizado por produzir lipídios. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele é caracterizado por produzir proteínas, certo? E possui vários ribossomos aderidos. Antes de nós começarmos a falar sobre essas organelas, vamos lembrar que existem diversos tipos de célula. Célula do tecido adiposo, célula do tecido nervoso, célula do tecido muscular. E cada uma dessas células possui uma função específica, certo? E dentro dessas células existem algumas estruturas chamadas de organelas. Cada uma dessas organelas tem uma função específica e atuam como se fossem pequenos órgãos dessa célula, certo? E todas essas organelas aqui que já foi estudada, e essa que nós vamos estudar, elas são formadas por membrana. Lembra lá da membrana, que é uma bicamada fosfolipídica? Todas elas são formadas por membrana, exceto uma organela chamada de ribossomo. Apenas o ribossomo não é formado por membrana, certo? Vamos falar agora sobre os lisossomos. Os lisossomos são pequenas vesículas que possuem na sua região interna algumas enzimas. Professor, o que são enzimas? Lembra lá do retículo endoplasmático rugoso que produzia proteínas, que produz proteínas, certo? Essas proteínas, elas formam algumas estruturas chamadas de enzimas. E essas enzimas têm a capacidade de degradar algumas substâncias. Como assim degradar, professor? Quebrar algumas substâncias. Por exemplo, uma enzima chamada de lactase, ela consegue quebrar, degradar, um carboidrato chamado de lactose, certo? Então, uma enzima ela atua dessa forma, quebrando e algumas outras formas mais técnicas, catalisando algumas reações, certo? Vamos falar sobre como esse lisossomo ele age. Então, existem algumas substâncias intracelulares, ou seja, que estão dentro da célula, que precisam ser degradadas. Então, esses lisossomos, eles vão englobar essas substâncias, certo? E jogar essas enzimas que estão presentes lá na região interna do lisossomo. E essas enzimas elas vão quebrar essas substâncias, reaproveitar alguns nutrientes, e outros nutrientes que não forem necessários à célula vão ser jogados para fora da célula, certo? Outros eventos também que esse lisossomo pode atuar é um processo chamado de fagocitose, certo, gente? Vamos agora para a organela chamada de peroxissomos. Peroxissomos, ele logo no início da sua descoberta foi um pouco confundido com os lisossomos. Por quê? Porque ele também era uma organela que possuía diversas enzimas. Só que foi descoberto um pouquinho mais adiante que existe uma uma enzima específica no peroxissomo chamado de catalase. O que é, professor, essa enzima catalase? Essa enzima ela possui uma função. Lá na célula vão sendo formadas algumas substâncias, como por exemplo a água oxigenada. Vocês já ouviram falar, certo, em água oxigenada? Ela vai sendo formada a partir da quebra de algumas gorduras, de algumas proteínas. E essa água oxigenada, que eu vou falar para vocês o nome agora correto, que é peróxido de hidrogênio, ele é tóxico para a célula, certo? Então, essa enzima que eu falei anteriormente, chamada de catalase, o que ela faz? Ela converte essa água oxigenada. Como assim converte, professor? Ela transforma a água oxigenada em H2O, ou seja, água e gás oxigênio. Ou seja, em substâncias que já não vão mais ser tóxicas a essa célula. Por esse motivo, os peroxissomos possuem uma função chamada de desintoxicação celular. Vamos falar agora sobre os chamados ribossomos.
Os ribossomos, como eu falei anteriormente, são organelas que não possuem membranas, não são formados por membranas. E esses ribossomos eles podem ser encontrados em 3 lugares, em 3 regiões da célula. No retículo endoplasmático, como nós já vimos, nas mitocôndrias e dentro do núcleo. A função principal desse ribossomo é produzir proteínas por meio da união de aminoácidos. Como assim, professor, aminoácidos? Gente, aminoácidos são pequenas estruturas que formam as proteínas. Imaginem como se fossem pequenos tijolinhos que vão sendo agrupados e formando uma molécula maior chamada de proteína. Muito bem. Vamos falar agora de uma organela chamada de complexo de Golgi. O complexo de Golgi, gente, é uma organela formada por vários sacos achatados, interligados entre si, que tem a função de secreção celular. Como é que essa secreção celular acontece? Vamos lá. Ela tem início a partir do armazenamento de algumas substâncias. Por exemplo, lembra lá do retículo endoplasmático rugoso que produz proteínas? Então, essas proteínas elas podem ser armazenadas nessa região, no complexo de Golgi, certo? E nesse complexo de Golgi, depois que ocorreu esse armazenamento das substâncias, são formadas pequenas vesículas, como se fossem algumas bolsas que estão contidas lá dentro, algumas substâncias como as proteínas, certo? E essas substâncias elas vão sendo transportadas por meio dessas vesículas até a região final da célula, até o meio extracelular, para fora da célula. Esse complexo de Golgi é também responsável pela produção de uma organela que eu citei anteriormente, chamado de lisossomo. Outro ponto muito importante para a gente destacar em relação ao complexo de Golgi é na formação de uma região chamada de acrosoma, que forma um chamado espermatozoide. Por que isso é importante, professor? Olha só, para que ocorra a formação de um novo indivíduo, a partir do processo de reprodução sexuada, é necessário que existam 2 gametas, o feminino e o gameta masculino. Na nossa espécie, o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo. E como é que acontece o processo de reprodução sexuada? O espermatozoide ele tem que chegar até o óvulo e entrar nesse óvulo. Depois que ele entra nesse óvulo, acontece o processo chamado de fecundação. No entanto, para que esse espermatozoide consiga entrar no óvulo, ele precisa atravessar uma membrana. E para ele atravessar essa membrana, ele conta com a atuação de uma estrutura chamada de acrosoma, que possui algumas enzimas que vão quebrar essa membrana, permitindo com que esse espermatozoide consiga entrar no óvulo. E esse acrosoma é uma estrutura produzida no complexo de Golgi. Olha só, gente, a importância aí do complexo de Golgi, certo? Está relacionado também com o processo de reprodução. As mitocôndrias, gente, são organelas formadas por 2 membranas. Uma membrana interna e uma membrana externa. Dentro dessa membrana interna, existe uma chamada matriz mitocondrial, que possui diversos ribossomos, por exemplo. Vamos falar agora das características das mitocôndrias. Primeiro, ela é um importante local de produção de energia por meio de um processo chamado de respiração celular, que nós vimos inclusive na aula anterior, falando do sistema respiratório, certo? Além disso, como essas organelas estão relacionadas com a produção de energia, o número de mitocôndrias dentro de uma célula pode variar. Por exemplo, se essa célula forma o tecido do coração, nessa célula vai ter mais mitocôndrias do que uma célula que forma um tecido epitelial, por exemplo, a pele. Então, esse número pode variar de acordo com a necessidade de energia desse tecido, certo? Vamos falar agora do cloroplasto. Esses cloroplastos são organelas que possuem umas estruturas chamadas de clorofila, que estão relacionadas com o processo de fotossíntese. Então, os organismos que possuem esse cloroplasto
tem na sua região interna a chamada clorofila, que vai auxiliar no processo de fotossíntese. E o que é fotossíntese, professor? É justamente o processo de conversão de energia luminosa em energia química. Como assim, professora? Eu não entendi. Ou seja, o processo de transformação dessa luz solar em alimento. Esses organismos que conseguem realizar a fotossíntese são chamados de autotróficos, porque eles conseguem produzir o próprio alimento, eles não precisam se alimentar de outros organismos para obter energia, certo? Cloroplásto e mitocôndria, eles possuem uma certa semelhança. Qual é? Essas duas organelas, elas possuem material genético próprio, ou seja, elas possuem o próprio DNA. Elas têm a capacidade de se autoduplicar, de gerar novas organelas a partir do DNA presente nessas regiões, certo? Vamos falar agora dos centríolos. Os centríolos são formados por estruturas cilíndricas, tá? E essas estruturas cilíndricas são agrupadas de 3 em 3, observem aí na imagem, tá? E esses tubos, eles estão sempre localizados próximos ao núcleo e tem uma função muito importante, que é uma função na participação, tá, da divisão celular, ou seja, que é na formação de novas células. Agora vamos falar dos vacúolos. Vacúolo, gente, é uma organela que pode ser de 3 tipos. Existe o vacúolo digestivo, que estão presentes nas células que são especializadas em fagocitose, tá? Como chamados leucócitos. Existem também os vacúolos contráteis, que estão presentes em células de protozoários, que estão relacionados com o controle hídrico daquela célula, ou seja, o controle da quantidade de água presente naquela célula. E por último, o vacúolo de armazenamento, que está relacionado com o armazenamento de substâncias geralmente encontrado em células vegetais. Vamos falar agora de uma organela chamada de núcleo. O núcleo é uma estrutura esférica que geralmente está localizada no centro da célula. O núcleo ele é responsável por todas as funções celulares. Como assim, professor? Ele é responsável por controlar todas as funções celulares. Tudo que a célula vai fazer, realizar, é controlada pelo núcleo. Esse núcleo possui algumas estruturas. Uma delas é chamada de cromatina. Essa cromatina é constituída de diversos filamentos que são chamados de cromossomos. E nesses cromossomos estão encontrados filamentos de DNA. DNA, lembra lá do material genético? E esse DNA é enrolado em proteínas chamadas de histonas. Imaginem lá aquele fio de barbante enrolado lá naquele tubo. Mais ou menos dessa forma que o DNA ele vai ser enrolado em proteínas, certo? E esse DNA, que é um ácido chamado de ácido desoxirribonucleico, é como se fosse uma molécula que tem toda a informação genética. Como se fosse, não. É a molécula que tem toda a informação. Como assim, professor? O seu corpo ele precisa de uma determinada proteína para ser produzida. A informação para produzir essa proteína está onde? No núcleo. Mais especificamente dentro do DNA. Certo? Além disso, existem outras regiões que são chamadas de nucléolos. Esses nucléolos são pequenas estruturas esféricas localizadas dentro do núcleo que estão relacionados com a produção de ribossomos. Lembra das organelas de ribossomos? Esses ribossomos então são produzidos lá no núcleo por meio de um RNA chamado de RNA ribossômico. Além disso, dentro do núcleo também tem uma região chamada de cariolinfa, que é um líquido que está dentro do núcleo que possui algumas proteínas e alguns nucléolos também lá dentro dessa região. Então, gente, era essa a nossa aula de hoje, tá? Olhem lá na descrição do vídeo que tem todas as orientações para as atividades de vocês. E qualquer dúvida também deixem lá nos comentários ou mandem um e-mail que eu irei responder para vocês, tá, gente? Até a próxima aula e fiquem com Deus.